Nossa mensagem de hoje tem por título a necessidade de visão. Qualquer esforço bem-sucedido requer uma visão. A palavra visão literalmente significa a habilidade de enxergar coisas que são visíveis. Também pode significar a habilidade de perceber outras coisas, competência em comum e discernimento de percepção, previdência inteligente. Visão é a arte de ver coisas que são invisíveis. Todo empreendimento, seja nos negócios ou na política, requer um homem de visão. Empresas querem presidentes de visão, países querem líderes de visão. Sem a habilidade de visualizar objetivos que valham a pena e a forma como podem ser alcançados, pouco sucesso será conquistado. Igualmente, no trabalho do Senhor, precisamos desesperadamente de uma visão elevada das oportunidades que existem ao nosso redor e do que Deus espera de nós. Precisamos de uma visão mais elevada. Jesus certamente tinha uma visão nobre, que era salvar almas. Vejamos Mateus capítulo 9, verso 36 a 38. Mateus capítulo 9, verso 36 a 38. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então essa era a visão de Cristo, salvar almas. Ele vendo a multidão de pessoas que estavam espalhadas, sem pastor, então ele pediu para os discípulos orar para que o Senhor concedesse pessoas para fazer a colheita das almas. Uma vez que a colheita é grande, poucos são os ceifeiros. João capítulo 4, verso 35. Não dizeis vós, faltar ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Então, segundo Jesus, o campo está pronto para a colheita. Precisamos de uma visão que seja digna do reino digna do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que poderia nos ajudar a elevar e ampliar nossa visão no trabalho do Senhor? Primeiramente, vamos observar como a visão inadequada pode sufocar os nossos esforços. 2 maneiras pelas quais uma visão pode se tornar inadequada. Ilustração de uma visão inadequada. Suponhamos que um homem seja dirigido pela visão de ganhar o máximo possível de dinheiro. 3 itens poderiam atrapalhá-lo: a compreensão limitada acerca do que seria muito dinheiro, nunca fazer algum plano específico, não ter ao menos uma vaga noção de como ganhar o máximo de dinheiro possível. Qual o problema desse homem? O problema desse homem é um problema de visão, pois ele tem uma compreensão limitada do que é ganhar muito dinheiro, não tem plano específico e ele só tem uma vaga noção do que é ganhar muito dinheiro. Sua visão pode ser muito pequena em relação ao que pode ser feito. Sua visão pode ser muito indefinida, sem nenhum plano para torná-la realidade. Nossa visão da obra do Senhor também pode ser inadequada. Podemos ter a visão de ensinar o Evangelho para o máximo de pessoas possível. Embora essa seja uma visão nobre, pode haver deficiências. Você poderia pensar muito pequeno com relação ao que pode ser feito. Você poderia pensar de maneira muito vaga sobre o que poderia fazer. Então, assim como em outros empreendimentos, na obra do Senhor, muitos de nós podemos ter uma visão muito pequena. Muitas vezes queremos ganhar muitas pessoas para Cristo, mas não temos a visão de como fazer isso. Não sabemos como fazer isso. O problema de uma visão muito vaga. Sonhos não são alcançados a menos que alguém seja capaz de torná-los realidade por meio de ações específicas. Por exemplo, é muito inspirador você planejar ir para o céu,
servir ao Senhor fielmente, realizar o trabalho de evangelismo. No entanto, como você realizará isso? Que métodos usará para obter esses resultados? Que metas específicas e mensuráveis vão levá-lo aonde deseja chegar? Quanto tempo, esforço e dinheiro isso vai lhe custar? Então precisamos enxergar a visão de Deus quanto ao que realmente podemos fazer e então planejar especificamente aquilo que queremos fazer. O problema de uma visão muito limitada. Quando pensamos especificamente na missão da igreja, geralmente falhamos por ter uma visão muito pequena e estreita. Talvez entravados por experiências do passado, esforços pessoais que não renderam frutos, esforços congregacionais que pareceram não chegar a lugar algum. Talvez tenhamos sido alimentados com a dieta de derrotismo, praticada por pessoas que não têm mais interesse em questões espirituais, dizendo a nós mesmos que as pessoas não estão interessadas. Com visões pequenas, muitas igrejas e cristãos parecem estar satisfeitos em apenas ficar aguardando a casa do Senhor, ver poucas conversões, geralmente envolvendo seus filhos e cônjuges. Com a visão limitada de muitas congregações, pouco é feito e realizado. Acredito que o Senhor planeja coisas maiores para a sua igreja, especialmente para os servos que almejam trabalhar. Vejamos o que se encontra em Mateus capítulo 13, verso 31 a 33. Mateus capítulo 13, versos 31 a 33. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda que o homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes falou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. Então vemos aqui que uma semente pequena, como a mostarda, ela se torna uma árvore grande, onde as aves se aninham ali, né? Então, mesmo sendo um povo pequeno, sendo pessoas humildes, nós podemos, com a graça de Deus, fazer grandes coisas. O que uma visão digna do Senhor requer? Talvez os pensamentos a seguir sejam um passo para a direção certa. Com relação a fazer grandes coisas, também podemos conferir 1 Coríntios capítulo 16, verso 8 e 9. O que a nossa visão precisa ser? Nossa visão necessita ser grande, dobrar a frequência de pessoas à igreja todos os anos, né? Multiplicar o número de discípulos e estabelecer novas pessoas para estudar a palavra de Deus. Nossa visão necessita de passos de ação específicos. Para dobrar a frequência de pessoas na igreja todo ano, precisamos convidar várias pessoas por semana e ao final do ano a gente vai ter, quem sabe, várias pessoas frequentando assiduamente a igreja. Providenciar transporte para as pessoas que não têm como ir à igreja por conta própria. Então, se é uma pessoa sincera, que realmente deseja conhecer a palavra de Deus, por que não patrocinarmos um transporte para essas pessoas? Uma alma vale mais do que muitas coisas, né? Fazer estudos bíblicos nos lares das pessoas. Então precisamos aprender a dar estudos bíblicos para as pessoas, para que a gente tenha a chance de conquistar novas pessoas para a nossa mensagem por meio dos nossos estudos, que são uma forma de expressarmos o conhecimento que temos, a nossa doutrina. Se uma pessoa vem para a nossa igreja, para ela ser membro, ela precisa passar pelos nossos estudos para ter convicção de nossa doutrina. Para levar o Evangelho a uma nova comunidade todo ano. Então precisamos visitar pessoas, precisamos continuar fazendo pesquisas de opinião religiosa
para que consigamos novas pessoas para estudar a palavra de Deus, né? Nossa visão necessita de fé. Fé é o poder do Evangelho para salvar pessoas. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar as pessoas, tanto aquelas que têm um leve conhecimento da palavra de Deus, quanto aquelas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Fé é o poder do Evangelho para conduzir crentes renascidos. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 a 25. Pedro, capítulo 1, verso 22 a 25. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda